Alô, Fernando! Muito bem, começando mais um podcast 50 a mais. Opa, vamos estamos avançando aí com a responsabilidade de ser esse farol, esse mapa de navegação para quem já passou dos 50. Você passou de 50, você está no lugar certo. Está no lugar certo. E o nosso entrevistado, eu acho que ele também está no lugar certo, na vida, no mundo, na plenitude que hoje ele tem, né, Doc? Ele está no lugar certo porque nos deu a honra de estar aqui. Claro, claro. Eu que agradeço. Celso Loduca, publicitário. É difícil até falar de tudo que ele já fez, tudo que ele espera fazer da vida também. Aos 67 anos, um paulistano, mas com alma do mundo, né, Celso? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, obrigado Muito pelo bem-vindo. convite. Eu espero que vocês não se decepcionem com a conversa e nem as pessoas que estão ouvindo se decepcionem. Mas, vamos lá. Eu, na verdade, sempre tive muita curiosidade. Se você falar, me pergunta quem que você é, né? Porque eu fazia o Quem Somos Nós, a primeira pergunta era quem é você? Que é a pergunta mais desgraçada que você pode fazer para uma pessoa. Mas eu sou um cara que gosta de aprender. Então, nesse sentido, um cara do mundo, nesse sentido, é um cara, eu gosto de aprender, seja lá o que for. E olha só, você estudou física, química, biologia, psicologia, engenharia, ainda foi professor de cursinho. Fui professor de cursinho antes disso, porque eu saí de casa cedo, com 17 anos. Eu queria fazer a minha vida do meu jeito. Eu estudei no Dante, né, minha vida toda, tive esse privilégio. Naquele momento. O Dante era um colégio excelente, parece que agora voltou a ser também excelente. No começo de agosto teve uma comemoração do Dante dos 50 anos das pessoas que saíram há 50 anos, em 1975, que foi quando eu saí do Dante. Né? Foi super legal, foi super bacana, e foi um colégio muito importante para mim. E, bom, de lá eu era mais ou menos bom nas matérias, assim, não vou dizer que era excelente, mas suficiente para dar aula particular, dar aula em cursinho e etc. E isso me sustentava. Eu fui morar na Vila Madalena, na época que não era Vila Madalena, só tinha velhinho e hippie. Eu era hippie na época, não velhinho ainda. Então, eu fui morar numa casa de fundos, na Rua Rodésia, e eu me sustentava junto com uma menina e tal, e a gente sustentava. Eu dava aula e ela dava aula também. Dá para dizer que esses vários cursos foram porque você não sabia muito para onde ir ou porque você queria tudo? Não, eu não sei se a palavra eu não sabia para onde ir. Eu sabia que não era aquilo. Então, e eu tenho, entende? Eu fazia e falava, puta, mas não, eu me decepcionei demais, na verdade, com o sistema de ensino universitário. Porque me parecia muito chato, muito pequeno, muito bobo. Mas isso eu estou elucubrando depois. Na época era só assim, mas é isso? Ah, não, então acho que não é biologia, né? Mas é isso? Ah, então não é química, sabe? Tinha uma coisa um pouco... Depois eu elaborei isso, falei, não, peraí, acho que o problema não eram as matérias, porque eu adoro, até hoje, eu assino revistas científicas, o que eu mais leio é coisa de ciência, coisa de história e etc. Bom, então não era isso. Acho que a questão é, puta, se não está me preenchendo, eu não tenho por que estar aqui. Eu costumo dizer que eu tenho baixa hipocrisia. Então, assim, eu não consigo fingir que está bom quando não está bom. Né? Então, aí eu trocava. Eu brinco que eu parecia coelhinho de quermesse, assim, não é nessa casinha, não é nessa casinha, não é nessa casinha. De repente, eu caí numa casinha que eu me dei bem, que eu nunca imaginei, que é na publicidade. E você consegue ver um ponto em comum em tudo isso que você fez? Uma costura, você olhando em perspectiva? É claro que a vida não acontece assim, né? A vida é de frente para adiante, mas de trás para frente a vida faz muito sentido. Você consegue, porque você falou uma coisa antes da gente começar a gravar. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou falar fingindo que fui eu que vi, que entendi, mas não é verdade, foi você. Que é assim, engenharia é uma coisa de resolver problema. Daí eu falei, psicologia também. Bom, a física também, de alguma maneira, a química também, e etc, etc. E a publicidade, o que é? É resolver problemas, de comunicação, no caso. Dores, né? Resolver dores. Exatamente. Então, eu não tinha visto assim. Foi você que viu. Eu fico imaginando um cara com 50 a mais assistindo aqui nosso programa, seja avô de adolescente ou pai de adolescente, né?
falando assim, meu filho começou física, química, Não, biologia, meu pai, engenharia. Você E imagina. eles olhavam e falavam assim, esse moleque não vai dar nada. Meu esse pai moleque, achava isso. esse moleque, eu tô fudido, porque Meu pai vai ser ficava vagabundo, né? muito apreensivo comigo. E, no entanto, ou seja, você que está em casa, às vezes a gente demora, mas quando engata, vira o sucesso que ficou aqui o Celso, Se né? procura com honestidade, eu acho que sim, porque eu acho que tem essa questão, né? E realmente era uma procura verdadeira de eu me preencher com aquele conhecimento, né? Então você tem que provar. E no caso de, só para você entender, propaganda não foi uma opção. Foi uma opção financeira e não foi uma opção de conhecimento. Porque eu acabei com essa moça que eu fui morar, a gente teve 2 filhos, 2 filhas, né? Na verdade, eu tive filho com 21 e com 22. Com 24, a gente estava separado. Eu falei, ferrou, porque eu já dava aula de manhã, de tarde, de noite, e entregava praticamente tudo que eu tinha como pensão de salário. Aí um amigo meu falou, olha, parece que propaganda está dando dinheiro. Eu falei, será que eu dou para isso? Aí eu lembrei que eu ganhava os concursos de redação do Dante Alighieri. Eu falei, pô, as pessoas pelo menos acham que eu sei escrever. Eu não acho, mas as pessoas acham que isso já basta. Então eu vou tentar. E aí eu tentei, foi assim. Não foi... Olha que engraçado como aonde eu acabei utilizando um pouco de tudo que eu passei também, sabe? De todas as faculdades, de todas as coisas. Utilizando esse... Eu comecei em propaganda muito mais maduro do que o pessoal que começava antes. Que eles começavam saindo da escolinha, né? Sem filho, sem ter trabalhado, sem nada, etc. E eu comecei muito mais maduro. Então a minha carreira também foi muito mais rápida, apesar de ser mais Talvez o tardia. conhecimento geral de múltiplas áreas te Me permita ajudou também muito. você ser Claro. criativo, né? Porque você aplica uma coisa na outra E aí trabalhava com caminhão, eu sabia mais ou menos o que estava falando. Trabalhava com suco de laranja, eu sabia. Então eu tinha essa... Não foi pensado, obviamente, aconteceu tudo sem querer, vamos dizer assim, mas me deu esse estofo para poder ir bem. Sem dúvida, tudo que você fez te levou para esse caminho vitorioso da publicidade. Porque o que é a publicidade se não um retrato geracional, de um momento, um clique ali de algo que está acontecendo no consumo, na vida, na busca de alegria, na busca dessa resposta de quem somos, né? Na verdade, assim, a publicidade tenta preencher essas angústias, né? Vamos dizer assim, com produtos ou com serviços. Depois a gente pode discutir se isso é bom ou ruim, mas assim, de qualquer maneira, a publicidade faz isso. Portanto, se eu não entendo essas angústias, se eu não entendo como as pessoas estão se sentindo, eu não tenho como preencher, né? Então, acho que o que parte de publicidade, eu acho que os publicitários que tiveram alguma importância, etc., tiveram vários, antes de mim, comigo e depois de mim, etc., sempre tiveram essa sensibilidade para as angústias, para os desejos, para as vontades das pessoas, e aí soube como pegar isso e enfiar um produto, um serviço, alguma coisa que de alguma maneira tivesse um match com esse sentimento. Embalar uma ideia, né? Você estava comentando uma campanha vitoriosa, famosa, só de falar eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai lembrar do carro Lada, né? Quem for velho, né? Tá certo? Não, mas a gente tem que... aqui todo mundo é velho. Não, primeiro quero saber o que é velho. Não, é verdade. Precisa ser um pouco velho para saber o que é isso. 50 mais. Saber o que é isso, 50 né? O mais carro sabe, Lada. né? Tem que lembrar que o Collor, né, que liberou a importação de carro, e um dos primeiros carros, se eu não me engano, a primeira marca de carro a ser importada foi um carro russo, chamado Lada. Lada. Assim, então dá vontade de falar assim, foi você que conseguiu vender o Lada para o Brasil. Fui eu, e foi a campanha. Eu acho que é uma missão importante. A gente olhou de um jeito muito legal. E como é que foi a campanha? Olha, a gente enxergou a Lada de um jeito muito diferente, assim. Então, o primeiro anúncio era o Gorbachev, né? E falava, você compraria um carro desse homem? Né? Que o cara era o líder da União Soviética naquele momento. Ele estava capitaneando uma grande transformação. Exatamente. Então, tem sempre essa ideia de, bom, eu confio ou não confio, né? Você compraria um carro, quer dizer, eu confio nesse cara ou não confio. Então, a gente foi usando assim... Tinha um carro que era horroroso, então, e que a gente falava, esse carro tem isso, esse carro tem aquilo, esse carro tem aquilo,
isso aqui vale, por exemplo, tem um motor que vale 10 mil, tem um porta-mala enorme que custa toda... E um design a gente entrega de graça para você, porque é uma porcaria de feio, entendeu? É mais ou menos assim. Então, assim, a gente fez de um jeito super legal, super gostoso, e foi muito bem, vendeu tudo, né? E foi maravilhoso. Então, Agora, foi você que conseguiu vender esse carro para nós. conseguiu. E depois vinha aquelas piadinhas, né? Falava assim, eu tô te vendendo meu lado, mas corta o meu coração, mas eu tenho que te dar também o cartãozinho do meu ortopedista para cuidar da sua coluna. Mas era isso, era um carro russo, que a gente falava que era adaptado ao Brasil. As estradas lá eram tão ruins ou piores que as daqui. Era casca grossa, né? Não aguentava. Era bateção. E o dos japoneses. O japonês é bom demais, né? Então, isso foi na Talent. Isso é engraçado, porque o Júlio Ribeiro, da Talent, era o grande cara da Talent e tal. Eu tinha feito Philco antes. Então tinha essa coisa sempre Toshiba, Philco e tal. Aí eu fui para Talent e peguei essa campanha da Sempre Toshiba e tive essa discussão com o Júlio Ribeiro. Até hoje, que agora infelizmente ele morreu, a gente parou de discutir isso. Eu falo, a ideia é sua. Ele fala, não, é sua. Eu falei, não, a ideia é sua. Ele fala, não, é sua. Foi você que falou. Eu falei, não, foi você. E até hoje eu tenho isso aqui, por justiça, eu acho que a ideia foi dele. Mas a campanha é minha, como mas ele assim... já morreu, você que tem razão. Exatamente. Mas ele diz que a ideia é minha. Que é a ideia dos nossos japoneses... São mais criativos que os japoneses dos outros e tal. Sim, sim. Numa época em que era muito associada a criatividade com o design japonês, confiabilidade, tudo. Exatamente, né? Exatamente. Que era a Toshiba, né? Era sempre Toshiba. Sim. Isso é muito legal. Essa eu me lembro bem dessa. Muito bacana. Mais que a do Lada. Eu me lembro mais. Era uma coisa assim dos caras de do Lada branco. tinha menos verba também. Que isso é importante em propaganda, né? Frequência. Tem uma forte também, que teve muita verba, da Nextel. Aquela propaganda, eu até usei o adjetivo agônica, porque eram pessoas correndo, falando de uma vida apressada, olhando para a câmera, contando a vida delas. Eu lembro do Atala fazendo. Exato. Teve o Neymar, teve o Atala, teve bastante gente. Cada um contando a sua história de vida. Ele fala, essa é minha vida, esse é o meu clube. Né? Ou seja, vem aqui participar desse clube aqui e tal. Era sempre olhando no olho das pessoas, um desafio e tal. Foi muito importante. Mudou muito a linguagem também de telecomunicações, né? Que era outro tipo. Então, acho que tem assim, a Lada mudou a linguagem de carro, a Nextel mudou a linguagem de telecomunicações. Isso me interessa fazer, entendeu? Assim, isso sempre me interessou. Não fazer o rame-rame, né? Claro. E você acha que o publicitário que você era nos anos 80, nessa questão geracional, que buscava identificar essa dor dessa forma como você está dizendo aí, vender um carro russo, desenvolver uma tecnologia japonesa e trazer isso para a venda, a história da tribo na Nextel, e hoje, talvez, para o futuro, um conceito mais da história da marca, a sustentabilidade, a honestidade da marca. Você vê um choque, um conflito geracional entre trabalhos... Zero. De publicitários? Todos os publicitários sérios, antes de mim, comigo, e depois sempre tiveram essa preocupação de fazer direito da marca e tal. Sustentabilidade é um assunto que surgiu depois, tá certo? Então, isso eu acho que não existia mesmo essa preocupação. Mas a ideia da verdade, a ideia da transparência, a ideia de fazer bem feito, sempre existiu. Na boa propaganda. A publicidade, por exemplo, houve uma época que o Brasil inteiro parava para assistir a novela das 8, o Brasil inteiro parava para ver o Fantástico. E hoje cada um está na sua tela vendo uma coisa. Isso a publicidade mudou. já está em bolinhas, então tem a publicidade voltada para cada nicho. Não, mudou. Isso mudou completamente, tá certo? É que a gente está falando, pelo menos eu entendi, isso eram coisas diferentes. A gente não está falando da mesma coisa. Sim. Tá certo? Assim, como conceito, acho que não mudou nada na boa publicidade. Agora, que é o de sempre, fazer direito de acordo com o que as pessoas querem e etc, etc. Agora, hoje existe uma quantidade de dados sobre o que cada um individualmente quer, que é possível você fazer para você, né? Para você. O tal do Big Data, né? Isso, ao mesmo tempo, é bem legal, né? Do ponto de vista das marcas, de atingir o que você quer. Por outro lado,
a gente não vê mais muito comunicação institucional, a gente não vê mais muito as marcas tentando criar um espírito, vê muito mais a marca falando assim, compre assim, compre assado, compre assado. Você que estava pensando, a gente está conversando aqui, de repente, você que estava pensando num carro novo, né? Você vai abrir o celular, você vai ver alguém, você vai ver uma propaganda de carro. Por quê? Porque o celular te ouve, né? Ou você buscou, tanto faz, e vai vir uma coisa de carro. Mas é assim, carro, R$ 99,90, não sei o quê, não sei o quê. Perdeu um pouco do romance. Isso não é tão legal, no meu ponto de vista. É eficiente? É eficiente, né? Mas não é tão legal, não é tão gostoso. Mas essa relação, antigamente as pessoas comentavam publicidade. Hoje ninguém comenta. Alguém comenta? Não comenta. Não chega. Era assunto de jantar ou de almoço de família. Era no intervalo da novela das 8, no Jornal Nacional. E as pessoas comentavam, você viu aquela campanha da Folha de São Paulo contra o Estadão, que é uma das campanhas que eu fiz também. Você viu isso, você viu aquilo. As pessoas falavam isso. Hoje a gente comenta sobre a publicidade, sobre a campanhas daquela época, então, e não mais dessa época. Essa não existe mais. Então a publicidade desse jeito, que toca as pessoas desta maneira, ela não existe mais. Ela está muito mais objetiva, muito mais assim. Não vou dizer que é mais eficiente, porque eu não tenho certeza disso. Eu acredito que não é só isso, porque eficiência é uma palavra que pode conter vários olhares, né? Porque se eu não crio também uma relação, vou dizer, forçar um pouco a barra, amorosa com uma marca, eu também perco esse cara a hora que surgir uma oferta melhor. Pois é, mas nessa verdade, né? Eu queria que você fizesse um paralelo, por exemplo, às propagandas de cigarro e bebida, cerveja, que passaram por várias transformações e fases, e hoje a propaganda de carro, por exemplo, alguém já disse aqui no podcast que a propaganda de carro sempre te vende uma estrada liberada, um trânsito de São Paulo com viadutos desimpedidos, que é completamente diferente da realidade que você vai encontrar quando comprar aquele carro, que ele não vai acelerar nem metade do que o velocímetro mostra. Essa é uma outra discussão. Propaganda é para documentário? Ou é para, de alguma maneira, te incitar a sonhar? Não é uma boa pergunta? Né? Assim, você não precisa mentir, né? Porque isso não é necessariamente uma mentira, né? Você ter uma cidade vazia com o carro passando. Todo mundo sabe que não é isso. Nós não estamos enganando ninguém quando se faz mentira? isso. Com o cigarro foi? Mentira, não sei se foi. Acho que muita gente foi inocente nessa história ali de cigarro, e acho que um pouco a indústria não foi inocente, né? Então, é que tem profissional e tem indústria, são dois assuntos diferentes. Os profissionais, acho que a maioria fumava, inclusive, né? Então, agora, a propaganda de cigarro tinha uma questão, acho que ética, maior do que qualquer outra coisa. As empresas que fabricam cigarros sabiam que fazia mal, não contavam para as agências, pelo contrário, as agências questionavam e tal, e eles, não, toca pau, isso não é verdade, e tal, etc, etc. Então tem uma coisa ética, mas eu não consigo achar que é ética do cara. Eu acho que o que mais dói é que vendia a imagem do oposto, do cara saudável, feliz, fazendo esporte, o sucesso, o glamour. Então é verdade. Era sempre agora, colada no oposto. Só que a propaganda não inventa comportamento, né? Não, a gente não pode atribuir isso à propaganda. Ela espelha e talvez aumente comportamento, mas ela não inventa. Se as pessoas não achassem que fumar cigarro era legal, não teria isso na propaganda. Quem era o homem mais bonito do Brasil? Primeiro as pessoas precisavam achar que aquilo era verdadeiro, porque senão não funciona. Mas isso foi também já no cinema de Hollywood. Serve para tudo. Esse conceito já tinha vindo, por exemplo, no cinema. Se a sociedade não identifica isso, a propaganda não funciona. Você não consegue mentir para as pessoas. Então, olha que coisa. Era uma questão social. Eu estou falando do homem mais bonito do Brasil, considerado o Pedrinho Aguinaga, o fino que satisfaz. O fino que satisfaz. Então, existia a associação Fume e seja tão bonito quanto o Pedrinho Aguinaga. Cara. Ninguém achava que ia ficar bonito. Humphrey Bogart, todo mundo fumava. Ninguém achava, filmes, né? Exato. Isso era pago, inclusive, né? Claro. Pela indústria do cigarro e tal. Mas assim, então, era uma coisa que décadas, né, de comunicação, seja propaganda, seja
revista, seja cinema, seja qualquer coisa, dizendo quem fuma é bacana, tá certo? E a sociedade acreditou nisso, mas décadas, não foi uma coisa assim. Então, quando a minha turma chegou, eu não fiz propaganda de cigarro, mas assim, teve muita gente que fez, muita gente séria. Agora, quando a minha turma chegou, isso já era uma coisa da sociedade, né? E não era inventado pela propaganda. É super importante entender isso, né? Ele foi inventado durante décadas, porque mudança de comportamento ou implementação de um comportamento demora muito para conseguir. Tá certo? Então, e muito dinheiro mas também. essas transformações acompanham a nossa sociedade. Então, hoje, as regulamentações, até com relação a propagandas infantis, a questão das propagandas alimentícias. Perfeito. Vamos citar 2 casos aqui. O Que Bom, sorvete, é gostoso e faz bem. Era o slogan do Que Bom. Faz bem, saiu. Danoninho, vale por um bifinho. Não vale por um bifinho, saiu também. Mas são slogans que estão marcados até hoje, né? Mas o que isso quer dizer com isso? Eu estou dizendo que existe hoje... Naquele momento, a sociedade achava isso. Eu volto a dizer isso. A propaganda não consegue inventar uma realidade. Entendeu? Você não consegue inventar. Se eu posso falar isso para você, você fala assim, isso é uma bobagem. Se você já não tem isso de alguma maneira dentro de você. É isso que eu estou falando. Agora, claro, naquele momento, ninguém achava que sorvete podia fazer mal, e até... Podemos discutir se faz mal. Faz tão mal exatamente. assim, podemos discutir. Consome, exatamente. claro. Podemos discutir se faz mal ou não faz mal, mas não tinha uma. Agora, vamos falar do cigarro, que é mais fácil, e podemos falar, acho que, de bebida alcoólica, que eu acho que ainda não está proibido e deveria ser 100% proibido. Então, porque já é comprovado que qualquer quantidade de álcool faz mal. Qualquer. Não pouquinho, nem não sei o quê. Nessa linha, Celso, tem alguma vez que você se negou a fazer uma campanha que você achava que aquilo, por exemplo, se eu chegasse para você hoje, vou te pagar um montão para fazer um anúncio, uma campanha de bet, por exemplo. Não, estou fazendo um exercício mental. Eu não pegava o cliente, assim, sabe assim, falava, olha, isso aqui para mim não funciona, né? Não vai dar certo, não funciona, eu não vou saber fazer. Eu não falava, você... Por quê? Não, não era agressivo. Teve uma polêmica a respeito de anúncio de bet, sobre quem está se juntando para vender isso, que é uma coisa que causa bastante problema, sei lá, na minha opinião. Teve alguma vez, então, que você falava, não vou pegar esse cliente, acho que é roubada? Várias. Mas vamos parar por aqui. Não quero saber o cliente, mas, então, o tipo de produto, a categoria, eu gostaria de saber. Não, várias. Não, às vezes não é, às vezes a categoria não é o problema, não é a categoria, às vezes é aquele cliente. Né? Então, às vezes eu não fiz nada de cigarro, mas assim, não foi nem porque eles me procuraram, porque eles já sabiam que eu não fazia. A agência tinha um posicionamento um pouco forte, assim, em relação a isso. Agora, existe hoje um medo muito grande com relação à inteligência artificial e tudo que ela cria e traz. A gente já teve aqui a professora Marta Gabriel, ela tem uma frase emblemática dizendo que se você não está desesperado, você não está entendendo nada. Como é que você enxerga isso, não só pelo que ela pode criar, mas pelo que ela pode também ter de acesso, a ideia da pós-verdade? É uma ameaça para... Para quê? Então, para quem? Para a criação, por exemplo. Recentemente, nós tivemos uma entrevista aqui de um músico muito interessante, o Tuco, que ele conversou com a gente, que já tem uma banda no Spotify com 1 milhão de seguidores, que ela não existe. Ela não existe. Não existe. Então, depende do que a gente está chamando de criação. Não é isso? Se a gente lembrar que a inteligência artificial, ela não inventa nada, ela só mistura coisas que ela aprendeu antes. Certo? A gente pode chamar isso de criatividade ou não, é quase uma discussão o que é criatividade, que é um assunto mais complexo. Mas ela não inventa nada. Ela pega lá todas as bandas que eles alimentaram e vai lá e mistura aquilo e faz de um jeito, copia esse, um pouquinho daquilo, a letra daquele e tal, e faz. A mesma coisa para qualquer assunto, né? A inteligência artificial é isso. Então, assim, ela é uma ameaça para aquilo que é mais ou menos, eu acho, grande, que é 99% do business chamado criatividade, seja propaganda, seja livro, seja música e etc. É o ok.
Não é uma grande criatividade, é só o business. Isso aí está ameaçado mesmo. Agora, o Chico Buarque está ameaçado. Eu estou usando o Chico Buarque de novo por causa da geração que está aqui. Eu acho que não. Você entendeu? O Caetano Veloso está ameaçado? Eu acho que não. Agora, muitos estão ameaçados, né? Então, eu acho que tem uma diferença do que agora o big business, o grande volume, está bastante. E isso não tenho dúvida alguma, seja no cinema, seja na televisão. Não precisa mais de ator, né? Tá certo? Você inventa o ator. Então, assim, não precisa mais de ator para fazer. Claro que você precisa de alguém para as pessoas se identificarem. Hoje ainda é um humano. Daqui a um tempo, não precisa necessariamente ser um humano. Você pode fazer uma novelinha inteirinha da Globo sem nenhum humano. E aí conseguir que as pessoas comecem a se relacionar. Eu posso criar, sei lá, podemos escolher qualquer um grande ator brasileiro, algum outro que vá ser um grande ator e que as pessoas vão se relacionar com ele, com a vida dele. Eu posso criar uma vida paralela, como se ele fosse de verdade, e etc. E as pessoas vão se relacionar, porque é isso que as pessoas querem, né? Relacionamento. Então, daqui a um tempo, eu acho que vai ser assim. Interessante que isso tudo louco isso, né? parece muito louco, é muito louco. Eu acho que vai criar um monte de problema, tá certo? O custo de produção vai despencar, tá certo? Porque você não precisa praticamente de nada. Precisa de computador e uns carinhas lá programando. Então, assim, é complicado isso. Eu acho que a gente pode falar como velho, né? A gente pode falar, pô, não é um mundo que a gente cresceu, tá certo? Você vê algum ponto de contato nessa análise que você faz e também com as palestras que você estava comentando aqui que você fazia, tipo, esqueçam a publicidade, não façam publicidade. Era uma não palestra e não conselhos que você dava para jovens publicitários. E agora você está vendo quase que essa sua realidade, meio que antagonicamente, está no campo de batalha, né? Então, bom, primeiro, só explicando, eu não falava não faça publicidade, não faça faculdade de publicidade porque não te ensina nada, é isso. E continuo achando isso. Mas, faça assim, outras coisas, seja um cara culturalmente mas tá na mesma rico frase, e né? etc. Porque como é que o cara vai fazer Exatamente. publicidade, um jovem, se ele não fizer a faculdade? Não, ele pode, Então, é igual jornalismo. Eu sei, jornalismo. Eu sei que hoje eu sou jornalista. Você é jornalista. Infelizmente não tem mais a exigência do curso, porém, quem vai trabalhar... Infelizmente não, acho felizmente. Não, mas o eu meu acho filho que foi... O meu filho está se formando em História na USP e em Jornalismo na Casper, ele está fazendo ao mesmo tempo. Ele conversou com vários jornalistas. Mas eu acho que é uma boa reserva de mercado de uma profissão que está tão aberta. Mas eu quero dizer o essa seguinte... é uma discussão. Eu acho que publicidade Celso, não precisa. Mas é o seguinte... Jornalismo não precisa. Para trabalhar num veículo médio, entre médio, esse veículo só vai contratar, ou então, pelo menos agora, no momento em que a gente está gravando essa entrevista, a prioridade é para recém-formados, né? Pessoas que fizeram a faculdade. Essas pessoas têm mais chance de trabalhar num jornal de médio porte a grande porte. Se você pegar um influencer que também vai trabalhar. Olha, daqui de a pouco verdade, ele vai assim, estar. O cara comunica bem, é um eu acho jornalista. Grandes pessoas, né? Eram dramaturgos que escreviam em jornal, eram literatos que escreviam em jornal, não eram jornalistas, né? Mas escreviam em jornal. O Brasil teve 1 milhão desses que a gente pode citar agora. Não, então. Não tinha faculdade. Não era necessário. Isso prova que não era necessário. E nem de publicidade, né? Tinha, né? Não era necessário. Exatamente. Os publicitários. Eu fiz ESPM 6 meses só, mas que era lá na 13 de maio, eu estava começando. Mas assim, os grandes publicitários eram arquitetos, eram outras coisas, né? Assim, pessoas que escreviam, redatores, escritores e etc. Eram grandes publicitários, né? Não precisa, de verdade, porque você precisa ter sensibilidade e habilidade, criatividade e tal. Para ser médico, você ainda precisa fazer faculdade. Essa sim. Não, e outra. Não, essa sim. E eu sou a favor, inclusive, dessa prova que querem fazer como a OAB. Nós também. Essa sim. Então, assim, essa é óbvio que precisa. Engenheiro que constrói prédio. Sim, mas óbvio que precisa, tá certo? Mas pegando carona nisso, tem muita gente que não tem formação alguma, que tem penetração na internet ou na sua rede social, falando bobagens horríveis, e o cara que tem a formação técnica nem sempre comunica tão bem
e nem sempre atinge tanta gente. Mas qual e a saída para isso? Então, Reserva de mercado? não acho que mas é, eu eu não não acho que é falei- censura, É. mas eu acho que a gente já conversou isso várias vezes aqui, né, Fernando? Os médicos bem formados, de alguma maneira, estão perdendo a batalha de comunicação e eles têm que se melhorar para poder mostrar informação boa de gente bem formada para poder, de alguma maneira, competir com quem não tem. Na verdade, eu não acho que tem que censurar ninguém. Mas... Não, a prova eu acho fantástico. No caso Não, do médico, a assim, prova é eu uma acho... coisa boa, porque tem muita faculdade, vai Sim, se que é formar uma muita gente ruim. porcaria, exatamente. Então, assim, sine qua non essa prova, pra dizer, olha, tudo bem, você fez a faculdade. Agora vamos ver se você pode ser médico. São dois assuntos diferentes, né? Não é A isso? OAB é isso. Então, A OAB exato. é Eu isso. sou super a favor, mas super a favor disso. Né? Que poderia ser para quase tudo que é engenharia, talvez devesse ter a mesma coisa e etc. Mas você estava falando desculpa, sobre eu sei lá, o gente, ponto... não sei porque a gente está falando o disso ponto agora. de ligação entre esse discurso, não faça faculdade de publicidade, e agora a inteligência artificial, que você diz, olha, o rame-rame ali, o mediano, Não precisa mesmo, esse, não precisa. mas a inteligência artificial vai afetar uma parte interessante desse mercado, né? Então, agora nós vamos falar das pessoas. São dois assuntos diferentes de novo. Uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa é o que vai acontecer com as pessoas que hoje trabalham nisso, né? Que é a grande maioria das pessoas que está nesse meio, vamos chamar assim. Então, nós vamos ter que saber o que fazer com essas pessoas. Vai treinar, e não sei, não é tão simples. Alguns vão aprender a lidar com IA e tal, mas são poucos, não precisa de muitos, né? Então, talvez uma renda básica universal, talvez, não sabemos, né? Eu acho que tem uma grande discussão. O que vai acontecer com todo mundo que vai ficar, não sei se a palavra é desempregado, mas é sem valor de mercado, né? Vai acontecer. Em várias profissões. Vai acontecer. Isso, assim, não tem muita... A gente pode discutir se está certo, se está errado, mas eu acho que não é por aí, porque está acontecendo já. Já não cabe mais, né? Discussão se é certo ou errado. Está acontecendo, ela já está aí, né? Então, é uma coisa que está acontecendo. O que pode discutir é as outras coisas de regulação de rede social, etc., que tem que ter também, né? Mas esse é outro assunto. Sim. Mas a inteligência artificial, ela vai, sim, tomar o lugar de muita gente. Que, por um lado, olha... Se você olhar no século XIX, muitos pensadores do século XIX falavam, um dia, né, nós não vamos precisar trabalhar, as máquinas vão trabalhar pela gente e a gente vai poder ler mais, estudar mais, né, não sei o que mais. Eles ficariam decepcionados. Então, as coisas não estão acontecendo exatamente desse jeito, porque as pessoas estão trabalhando mais, ganhando menos, né, fazendo um monte de coisa, etc. Bom... Não está acontecendo nada, lendo pouquíssimo. Então, não está acontecendo da maneira que eles pensaram. Mas é um jeito, se você quiser um pouco poliana, de olhar e falar assim, vai ter tempo livre para as pessoas crescerem. O problema é que elas não vão ter dinheiro para comer. Então, assim, que vai ficar muito difícil você ter vontade de ler mais, viajar mais, conhecer mais, se você não come. Então, tem que resolver isso. Os governos têm que resolver isso. Passa por governo isso, não passa por mim, por você. Quer dizer, passa por nós porque somos uma sociedade, mas... É uma questão de governo, uma questão muito séria, governo no mundo, né? E como é que você vê, falando de mundo, falando de transformações que são muito rápidas, você é um dos fundadores da Casa do Saber, uma referência aqui, quando a gente fala de centro de conhecimento, um lugar de cultura contemporânea, né? filosofia, enfim, entendimento do que a gente é, de onde viemos, para onde vamos. Um lugar maravilhoso, né? Que fez uma história linda aqui em São Paulo, que é uma referência na história da cidade de São Paulo, né? Recente até, né? E agora, não tem tanto tempo e, ao mesmo tempo, já tem tantas transformações do início da Casa do Saber para hoje também, para o consumo mundo de conhecimento. Das pessoas e conhecimento. Então, eu acho que a Casa do Saber foi um pouco assim, uma percepção de que faltava alguma coisa. A verdade, ela nasceu assim, um grupo de amigos que... de alguma maneira já tinha alcançado algum tipo de sucesso na sua profissão e que estava sentindo necessidade de se preencher de novo, né? Porque a gente vai, preenche, daí a gente começa a trabalhar e começa a esvaziar. Aí chega uma hora e fala, puta, nós precisamos aprender de novo. E aí começamos a chamar professores que iam na nossa casa, na minha casa, na casa do Jair, na casa da Ana, não sei o que lá,
a gente contratava professores da USP, excepcionais e tal, para falar de assuntos que nos interessavam, filosofia e tal, tal, tal. Quando foi, inclusive, foi na minha casa, tinha umas 100 pessoas, porque ia juntando amigos, ia chamando. Aí a gente olhou e falou assim, é melhor a gente instituir isso, porque era bem informal. Vamos tá? cobrar a entrada, né? Então, Vamos cobrar. não, vamos fazer um lugar. Ah, 100 vamos fazer um pessoas? lugar, né? Porque a coisa parece que está precisando, né? Parece que a cidade está pedindo alguma coisa assim. E realmente a gente fazia coisas presenciais e tal. Hoje em dia a Casa do Saber, eu não sou mais sócio da Casa do Saber, mas ela continua, está indo muito bem, mas ela é toda online, né? Depois da pandemia ela virou toda online. E também tem essa coisa que começou a ficar insuportável você ter que se deslocar presencialmente em São Paulo, tá certo? Então, você demorava 1 hora para chegar para ter uma aula de 1h30, 2 horas, entendeu? Então as pessoas começaram também a ficar um pouco de saco cheio disso. Então, por isso que ela migrou também. Ela também por isso migrou, né? Porque começou a estar dificuldade das pessoas de se deslocar em São Paulo, que é um Mas o inferno. acesso ao conhecimento mudou muito também, desde aqueles momentos que vocês tinham os professores em casa. Mudou. Já tinha o Google, né? Já tinha essas coisas, mas mudou muito. Por exemplo, um dos primeiros podcasts que existia foi o que a gente fez com a Eldorado no Quem Somos Nós. Era um podcast e um programa na Eldorado e tal. A Casa do Saber era uma coisa física, né? Tá certo? Então era um acesso restrito, na verdade, né? Porque era físico. E hoje não, as pessoas têm acesso Hoje, a tudo. inclusive, pessoas que não moram em São Paulo, Se quer dizer, isso é quiser. muito, muito legal. Muito né? legal, claro. Então hoje, se as pessoas quiserem, elas têm acesso no mundo inteiro, né? Tudo que tem no mundo inteiro, via internet, etc., que é ótimo, que é muito bacana. O que falta, às vezes, é essa conexão, porque eu acho que essa é a grande questão. Uma coisa é acesso, outra coisa é conexão. Sim, Né? Uma sim. coisa eu tenho acesso à informação, mas eu não me conecto com o professor, eu não tenho uma relação. A questão da relação é muito diferente da questão do acesso. E como é que você vê essa forma contemporânea da gente discutir cada vez mais a longevidade, o papel também aqui, né? Estamos entre homens aqui, a questão da masculinidade nessa posição de viver mais, criar os filhos. São discussões que cada vez mais estão sendo colocadas na mesa, né? Ó, De um jeito muito eu vou falar pleno. do meu jeito, eu vou falar pessoalmente, tá? Eu sempre cuidei dos meus filhos, sempre troquei as fraldas, sempre fiz comida, sempre. Então essa questão da masculinidade para mim hoje é até uma surpresa que as pessoas discutam. Tô falando bem pessoalmente. Eu sei que a sociedade tem uma outra coisa, mas pessoalmente para mim, qual é a novidade? Pai que cuida de filho, pai que gosta de ficar com os filhos. Para mim sempre foi isso. Então, para mim, não. Eu tô dizendo pessoalmente. Nessa não, mesa nós temos 3 paizões. Então, Os por 3 isso- gostam muito de cuidar por de isso A que eu gente falei também assim, acha, só igual vou falar você. pessoalmente, me estranha às vezes essa discussão. Mas me estranha pessoalmente, não me estranha na sociedade, que eu sei que não é assim que funciona, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa da longevidade depende de como a gente encara isso. Esse papo da gente ficar se esticando, o tempo de vida, não necessariamente a qualidade de vida, me deixa um pouco apreensivo. Porque as discussões são esquisitas, né? Os neguinhos estão fazendo transfusão de sangue, as pessoas estão fazendo coisa. Tem um cara que faz isso, né? Que faz transfusão de sangue semanal. Então, assim, para poder viver mais, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu começo a achar que tudo isso é uma maluquice. Agora, as nossas descobertas a respeito do que faz bem e do que não faz bem, o que para nós, o que faz o nosso corpo funcionar melhor ou não faz funcionar melhor, e, portanto, a consequência é que a gente vive com qualidade mais tempo, isso eu acho legal. Né? As descobertas também científicas sobre isso, né? de médicas, eu acho isso legal. Agora, a ideia de ficar esticando a vida só para dizer que a gente está esticando a vida, eu acho meio burro, não sei. Eu não tenho muito prazer nessa conversa, mas eu acho muito legal isso, assim. Então, já se sabe que comer
muita carne faz mal, né? Já se sabe qual é a dieta que as pessoas vão ter para o corpo funcionar melhor. Já se sabe que fazer exercício é fundamental. Você é médico, né? Que estou eu aqui falando bobagem, mas assim, então já se sabe Não, é isso mesmo. né? Já se sabe, não tem grandes, né? Bom, eu sou Faz tempo que não tem grandes novidades a respeito nesse disso. sentido. Verdade. Então assim, desde os 14 que eu sou vegetariano. Então assim, quando você agora se descobre que carne não é necessário, né? Faz tempo já que se descobriu que não é necessário do ponto de vista alimentar, mas que também pode não gerar tanta coisa boa. Para mim tá bom. Então para mim não é uma novidade. E eu acho legal que as pessoas descubram isso. Eu acho legal que a gente vem caminhando para esse lado. Ó, o que é o melhor para todos nós, né? Tá certo? O que é o melhor para o nosso corpo? Eu acho ótimo. É porque você acha que a gente está tentando, na verdade, responder essa grande pergunta do seu programa, o Quem Somos Nós? Eu tô. Eu não sei se todo mundo tá, mas assim, eu tô. E quem somos? Eu não faço ideia, mas eu ando um pouco desanimado com quem somos. Assim, eu não sei o quanto vocês têm sentido as coisas, ou quanto... Eu espero que não, mas assim, eu não ando muito animado com o nosso futuro, né? Como humanidade e tal, não sei o quê. Não gosto muito de falar nisso porque eu tenho neto, eu não gostaria que eles ficassem desanimados. Mas eu acho que a gente... Posso falar por nós três, nós tivemos a sorte de viver num período excepcional, no bom sentido da palavra, apesar de todos os problemas que teve entre a Segunda Guerra e até uns 10 anos atrás. Agora o mundo está voltando à sua normalidade histórica, que não é necessariamente tão excepcional quanto foi essa ideia do bem-estar social, essa ideia, foi tudo que viveu aquele momento. E eu acho que o mundo está voltando para a sua normalidade histórica e vai demorar muito para voltar, as pessoas acordarem para falar, não é por aí. Celso, na tua trajetória toda, a gente enxerga que a tua capacidade intelectual, a tua inteligência é a locomotiva da tua vida. É uma coisa que você tem essa curiosidade, essa inquietude mental e até todo o que a gente falou até agora só puxa para isso. Como lidar com o envelhecimento? Você já notou alterações na sua vida? Que você, por exemplo, sua memória já talvez te engane um pouco? Eu fiz 67 anos agora. Eu vou falar mais forte um pouco. Pela primeira vez, agora, eu tenho o sentimento da finitude. O conhecimento eu tenho faz tempo, tá certo? Desde que a gente nasce, desde que começa a entender a vida, a gente sabe que uma hora vai acabar. Mas agora eu tenho o sentimento de que vai acabar. Que é uma coisa diferente. Então, acho que isso talvez é a coisa mais importante. Fisicamente, claro, eu tenho físico igual eu tinha 18 anos. Claro que não, com 18 anos eu, inclusive, parecia doente, parecia que eu vinha de Biafra, assim, que eu era todo... Hoje eu tenho um pouco de barriga. Então, assim, fisicamente, obviamente, não é a mesma coisa. Mas não tenho muito o que reclamar fisicamente falando, não tenho nenhuma grande doença, não tomo remédio, nada demais. Mas eu acho que tem esse sentimento, se vai acabar. Isso mudou para mim. E não sei porquê, tá? Não aconteceu nada demais. Mas mudou. Mudou porque agora começa a ter essa sensação, esse negócio todo aqui, que tem coisa legal e coisa não legal, né? Isso vai sumir. E eu não vou ter. Dá uma peninha às vezes, né? Então, mas... entendeu? Assim, eu nunca tinha tido sensação. É claro que a consciência disso eu já tinha, né? Saber, mas não sentir. Mas você não acha que com essa grandiosidade que somos todos nós, nessa unidade que a gente se propõe ou que a gente pode enxergar, existe um quê, assim, tão visível de uma imortalidade, não essa imortalidade religiosa, judaico-cristã, física, não, mas de uma essência... De tudo que você viu e de tudo que você pesquisou e estudou, tem alguma conexão com algo além ou é um nada mais? Deus, nós estamos falando disso? Não estou falando de Deus, eu estou falando de uma unidade, de uma continuidade. Lá, Deus é uma palavra que pode ser usada, unidade. Mas é mais ou menos isso, alguma coisa superior a nós. Exato. É isso? Tá.
Então eu vou rapidamente tentar passar pelos meus estágios a respeito desse assunto. Bom, eu já fui igual esse negócio de física, química e tal, eu fiz com religião também. Então com 14 anos eu virei macrobiótico porque a ideia era me purificar corporalmente para eu poder melhorar espiritualmente, tá? E aí eu fui Hare Krishna um tempo, fui Rosa Cruz Áurea, que eram os cátaros, né? A continuação dos cátaros. A minha procura, não é que eu fui e não fui, né? Fui, mas assim, a minha procura de Deus a respeito de todas... Jesus, para mim, sempre foi um cara legal. Assim, eu li 300 mil vezes o Novo Testamento e umas 2 a Bíblia Antiga, né? Li todas as coisas que você pode, procurei guru, fiz tudo. Então, a minha história de vida, eu posso resumir numa história de uma busca de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Aí, em um determinado momento, eu percebi que, dependendo do tipo de remédio que uma pessoa toma, esses remédios psiquiátricos, muda inclusive o caráter dela. E aí eu comecei a ler mais sobre isso e ficou claro para mim que as pessoas são tipo uma receita química. Então, que a personalidade, que aquilo que você sente, aquilo que você é, no final das contas, é uma receita química. Se é uma receita química que eu posso, com um remédio, alterar, inclusive agressividade ou não, isso ou aquilo, de uma Ideação pessoa, suicida. por exemplo, então não existe aquela coisa chamada alma, né? O raciocínio, assim, aquela coisa que sou eu. Eu sou alguma coisa que, de repente, uma substância química me transforma. Portanto, se não existe isso, não faz sentido a existência de Deus, para mim, tá? Então, estou falando qual que foi o meu processo. Eu estou resumindo num inferno. Isso aqui a gente pode passar 5.000 anos conversando sobre isso, tá? Eu estou resumindo demais. Pode parecer esquisito, mas espero que fique claro. É só para a gente não transformar isso em... eu fiz isso, fiz aquilo, que é longo, tá? Então, para mim, eu falo assim, bom, não é. E depois eu falo assim, eu não preciso desse conceito, apesar de ter lido tudo, ter sido budista, de ter sido não sei o quê, Hare Krishna, ter sido isso, ter sido aquilo, eu não preciso desse conceito superior para ser ético. Eu não preciso desse conceito de um ser superior para fazer o que me parece certo. Eu não preciso... Assim, então, hoje, você fala assim, o que eu acho? Com elegância, eu diria que eu sou agnóstico. Com um pouquinho de força, eu sou ateu, né? Mas com elegância, eu acho que não tem, mas não consigo afirmar 100%, tá certo? Então, esse é o agnóstico. O ateu não tem, né? O Mas, que assim, não deixa de ser uma profissão de fé. Não, então, as pessoas, quem me conhece melhor, assim, acha que eu sou o ateu mais religioso que existe, porque realmente eu sou muito religioso, mas não de religião, espiritual, né, assim. Então, porque a minha vida foi feita assim. Publicidade é um trabalho, não era a minha vida, né? A gente falou bastante de publicidade, mas esse é o trabalho que eu fiz. Eu sempre falava assim, publicidade é uma coisa que eu faço, não é o que eu sou. A minha vida, a minha procura sempre foi, vou chamar de espiritual, né? E continua assim. Eu não tenho outro objetivo do que ser uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje. Não tenho. Só que antes, os meus guias, e continuo como pessoa, Buda continua como pessoa, Jesus como pessoa, continua para mim também, o Gandhi como pessoa, e tem um monte, Krishnamurti, que é um cara que foi muito importante também das coisas que eu... Bom, um monte, Yogananda, tem um monte, como pessoa, todas essas pessoas são guias para mim, bom, um dia eu posso ser bom também. Uma coisa que eu gostava do Buda, e que para mim dava eu tinha uma certa irritação com Jesus, não com Jesus em si, mas com o que fizeram dele, é assim, o Buda era um príncipe bunda mole, tá certo? Era um carinha que não estava ligando para nada e, de repente, ele resolveu se elevar espiritualmente porque descobriu
a dor do mundo e tal, não importa, mas é um esforço pessoal que ele virou um cara espiritual, vamos chamar assim. Jesus já nasceu filho de Deus, ou seja, não fez esforço nenhum. Portanto, como espelho, para mim, Buda era melhor. Porque eu poderia me elevar. Eu não nasci filho de Deus. Tá certo assim? Eu não nasci igual ele. Então eu nunca vou chegar igual ele. Buda, se eu me esforçar, pode ser que eu chegue, né? Então, assim, como farol, o Buda foi mais farol do que Jesus para mim, nesse sentido, né? Mas eu pego um pouco de tudo, assim, eu peguei um pouco de tudo desses caras e transformei em Celso. Não sei se dá para entender isso que eu falo, assim, sim. e vou transformando em Celso. E aí, então, é por aí. Se eu, não sei se eu... meio confuso o que eu falei, mas... pessimista. É mais pessimista? A respeito do quê? A respeito de uma finitude plena e que eu nem vou falar da... Não, ao contrário. Ao contrário, a coisa que eu mais quero na vida é ter consciência, 10 minutos antes de morrer, olhar para trás e falar assim, eu fiz a vida que eu achava correta fazer. Isso para mim é plenitude absoluta. Entendeu? Assim, imagina essa sensação, que maravilha. Até agora eu tenho mantido. Não quer dizer que eu não errei. De acordo com o meu grau de consciência de cada momento, tá certo? Com 30 anos eu tinha um grau de consciência. Eu quero acreditar que hoje eu tenho um outro grau de consciência um pouco maior, tá certo? Então eu errei com 30 anos, errei, né? Estou errando agora, mas não sei. Porque se eu soubesse, eu não estava errando, né? Então, assim, os erros que eu não sei que eu estou fazendo. Mas eu espero que quando eu tiver 70, eu perceba e falo, puta, como você é burro. Por que você fez aquilo? Então, assim, eu sempre estou fazendo aquilo que eu acredito ser o melhor. Isso não quer dizer que não erra, né? É interessante, né? É uma coisa que construir isso desde do jovem hippie, macrobiótico, até o diretor, o dono de uma agência de sucesso, mas a essência de você buscar o certo, do jeito certo, e olhar para trás e ter orgulho do que é e do que vai ser. Isso é muito legal, curiosidade, né? Sua opinião sobre essa constatação forte do Celso, sobre a questão dos medicamentos, você que é um médico. Fato é que se uma pessoa tiver, sei lá, um AVC, tiver uma isquemia numa parte do cérebro, ela deixa de amar, e que necrose aquela área daquela sinapse, uma mãe deixa de amar um filho. Ou seja, existe uma coisa física que a nossa emoção, ela é uma expressão que a gente costuma se orgulhar do ponto de vista como se fosse uma coisa energética e tal, mas ela está relacionada a uma coisa física, que é uma conexão físico-química, que é uma conexão de duas células através de neurotransmissores que são químicos, mas é uma conexão. Agora, isso também pode ter sido criado por uma coisa superior. Isso também é criação de Deus, a mágica. Não Darwin. Darwin, não evolução. Não acho que cabe aqui discutir evolução e criacionismo. Não é isso que eu quis dizer. Se a gente acha que foi criado, a gente não acha que foi não. né? Eu não vou entrar numa discussão de criacionismo e evolucionismo, até porque eu sou cientista e tá comprovado. Eu não estou entrando nessa discussão. Mas o sagrado, ele pode estar presente mesmo em situações como essa, na minha opinião, e por isso eu acredito no sagrado. Não, eu também acredito no sagrado, mas não nesse sagrado aí. Eu acredito, eu estava falando isso, acredito muito no sagrado, mas é no nosso sagrado. Entendeu? Assim, acho que a diferença, assim, eu não acho que alguém criou esse sagrado. Esse sagrado não criou a gente. Eu acredito, não só acredito, é comprovado que a gente veio evoluindo lá de uma ameba, não é ameba, até antes. O Fernando me perguntou assim, né? E aí? Então a gente morre, puf? Porque tem a religião do puf, né? Morreu, puf, acabou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem algo além. Mas isso é crer. É isso que eu ia falar. Não é acreditar, é crer. Isso. É crer. É o que eu creio. E você? O que você crê? Não, então eu creio na dúvida, que é o grande motor da fé, né? É a dúvida que vai fazer com que a gente suba a escada gradualmente, né? E que a gente perceba que esses medicamentos, os psicodélicos, eles fazem também essa condição humana ficar melhor ou pior,
mas a viagem sempre é para o lado de dentro. O que a gente tem que descobrir, você citou vários autores aí que entendem isso basicamente num movimento de respirar e também de autoentendimento, Claro. que é maravilhoso, Claro, né? então, mas isso eu acho que independe de um ser supranatural, é só isso. Mas esse ser somos nós, É o isso? supranatural. Ah, então tá bom. Esse é o ser. Não, eu também acho Mas isso. qual é a Mas dissociação eu que acho que o tem legal de do nós crer para Deus? é que é que nem mãe, cada um tem a sua, entendeu? Mas, O que eu mas creio olha só. é crer, Então, por entendeu? exemplo, quando você fala assim, morreu, puf. Tem um jeito bonito de ver isso também, científico. Quando a gente morre, as nossas moléculas, as nossas substâncias Augusto todas dos Anjos já cantou esse verso se em prosa, né? transforma em grama, se transforma em cachorro, carbono. se transforma, tá certo? Ou seja, é um jeito de eu me dissolver na natureza, tá certo? Não é bonito. Então, é um outro jeito de ver. Em vez de Maravilhoso. falar assim, se você olhar, tem o Deus do Spinoza, que é o Deus que é a natureza e tal. É um jeito de olhar. Então, você vai falar assim, o Deus do Spinoza, esse eu acredito, que é a natureza. Então, assim, quando morrer, a gente se dissolve e faz parte dessa coisa maior que é a natureza. Maravilha, somos imortais. jeito. E é um jeito Nesse de ser sentido- imortal. Não, nesse sentido, não tem a menor dúvida. Voltamos para a unidade. Nesse A natureza é a eu não unidade tenho- eu não tenho a que menor faz dúvida. parte onde estamos todos, né? Nesse sentido... Eu acho que crer é uma coisa que cada um tem a sua. E o que é muito legal que você E é falou, bonito que eu essa queria coisa também. do desmembrar, do carbono, já foi cantado em poesia. Acho que Augusto dos Anjos tem poesia sobre isso. Mas Várias pessoas mas é uma olham coisa- desta maneira, de você se dissolver, que a ideia da morte é uma dissolução, uma volta à natureza. Porque, no final das contas, nós somos montados de outros. Uma parte do nosso vem de cachorro, uma parte do que a gente vem de planta. A gente come, inclusive, planta. E Tá certo? Então, Poeira de estrela. exato. Então, assim, a gente é montado assim, e de repente a gente é desmontado e vai viver em outras coisas, mas não com essa... Não o Celso, não é o Celso que vai viver, é aquilo que me constitui que vai viver. Porque o Celso é essa pessoa que está aqui, nesse momento, com essa Deste constituição, jeito, desse isso. jeito. Mas, de novo, tentando responder a pergunta que você tantas vezes fez. Quem somos nós? Não é o nome. Você não é o seu nome, nem sua profissão, nem sua constituição, seu óculos, seu vegetarianismo. Mas eu achei muito bacana também, e acho que isso unifica muito a nossa conversa, de você, em algum momento, descobriu que todos esses valores éticos, toda essa relação que você tem com seus filhos, netos, com as relações das esposas que você teve, a ética, isso não é uma questão religiosa. Não é. Não é divino. Isso é algo que é o amor. Isso é parte do amor, desse amor que é uma lei sem escolha. opostos. É uma escolha, porque você pode escolher o outro lado também. É uma escolha. Assim, nós não vamos falar sobre livre-arbítrio, que é mais complicado, mas assim, é uma escolha em cada momento de ser ou não ser ético. Ser ou não ser, a cada Fazer o segundo. certo é uma escolha, É uma né? escolha. É. É uma Interessante. escolha. Porque Você às vezes escolhe. E aí você vai escolhendo o certo e vai se acostumando com o certo. Que é muito A bom religião também. coloca isso lá como algo, né? Que não, eu vou fazer porque Deus me vê, né? Não. Porque existe algo que me espera lá, né? No céu, enfim. Eu não acredito Então, nisso. não é isso, não é disso que nós estamos falando, mas de uma capacidade de amar, que amar perspassa a ética, perspassa a questão do certo, do errado. A gente não precisa discutir isso, né? Precisa de ser uma coisa, uma retidão, né? E o que é isso? Então, essa é a escolha de vida. É isso que eu estava falando, que essa é a o que minha você escolha fez. de vida. Ao longo de tudo. É o que eu tento fazer. O que eu fiz é um pouco achar que eu deu certo. Eu não sei se deu certo, mas é o que eu tento fazer minha vida toda. Esse é o meu projeto de vida, é esse. Escolher o certo. Eu lembro de um artigo que falava que, em geral, a gente sabe o que é certo. Nem sempre a gente escolhe. Dificilmente você não sabe o que é certo. Então, Sabia disso? É sempre quando faz alguma coisa assim, a gente escolheu. No fundo. é claro. A gente se engana. Eu se acredito sabota. nisso. Tem preço, às vezes, você escolher o que é certo. Tem preço, às vezes eu chamava... Minha agência, felizmente, deu muito certo,
Mas a minha agência era uma pergunta, na verdade, assim, será que dá para conviver neste mundo complexo? E não é o mundo da propaganda, é o mundo do business, de um jeito ético, de um jeito correto, de um jeito transparente e ainda por cima dar certo? Porque sempre as pessoas falam assim, ah, não, eu não dei certo porque eu era muito correto, né? Eu já ouvi isso várias vezes, assim, aquele cara deu certo porque ele é sacana e eu não dei certo. A pergunta, é verdade, os sacanas se dão muito bem mesmo. Isso é verdade. E essa história que não dorme é mentira, né? Dorme melhor do que quem faz certo. Mas assim, a pergunta era essa, será que uma agência consegue competir nesse mundo fazendo certo? Era uma pergunta, podia dar errado. Entendeu? Podia dar errado, mas eu precisava responder isso para mim, né? E funcionou. Felizmente funcionou. Celso, como é que a gente te acha? Você está com algum projeto? Como é que a gente te encontra pelo mundo? Hoje, esse ano, que acho que tem sido um ano estranho para mim, porque é isso, um pouco que eu falei dos 67 anos, é um ano onde eu decidi não ter mais nenhum tipo de relação comercial com nada. Ou seja, hoje eu só faço filantropia, né? Quando alguém me procura do ponto de vista profissional, né, de marketing, de ideias e tal, eu falo, legal, eu pago o almoço e não quero nenhum compromisso com você. E eu falo o que eu acho. Eu não quero receber nada por isso. Então eu não quero é muito chato o ponto de vista daquele menino lá, de 14 anos, tem uma amiga que falou para mim, você está voltando a ser o Celso de 14 anos. Talvez. Aquele menino lá não se dava muito bem com esse mundo material, vamos dizer assim, era muito mais um mundo espiritual. E eu estou meio voltando nessa coisa, eu não quero essa relação comercial ou me aproximar das pessoas e ter que suportar alguma pessoa porque isso é importante comercialmente, ou ter que ter qualquer relação que envolva dinheiro nesse sentido, assim, a minha relação com as pessoas tem que ser absolutamente clara e sem nenhum comércio. É assim que eu quero. Então, no final, esse é o meu momento, falando de um jeito mais amplo possível. E esse ano, então, eu me desfiz de tudo. Eu fui conselheiro de empresa, eu sou conselheiro de ONGs, né, da Parceiros de Educação, eu faço parte do Think Tank do Bem, que é do Eli Horn. Da Hering. Então, eu já fui, não sou mais. Colégio Santa Cruz. Também, o Colégio Santa Cruz não era pago, né? Era uma coisa que a gente fazia, fui por 6 anos no Colégio Santa Cruz, saí em dezembro. Fui da Hering, fui da TIM, fui de empresas e etc. Não quero. Hoje eu sou da Parceiros de Educação, do Conselho, e sou do Conselho, não sei se chama Conselho, porque não tem Conselho, sou do grupo que chama Think Tank do Bem, que o Eli Horn, que é da Cirela, da SIM, etc., que é o maior doador pessoal do Brasil, doador de dinheiro para causas do Brasil, que juntou um grupo de pessoas para gerar ideias para tentar resolver os problemas do mundo. Porra! Só isso? Mas o que a gente... Outro dia eu estava conversando, eu e ele falou assim, mas a gente tem que tentar, não é? Nós temos que tentar. Sabemos que não vamos conseguir tudo, né? Mas a gente tem que tentar. A gente tem que morrer tentando. Eu acho que esse é um pouco o espírito ali. Então, essas são as duas coisas que eu faço hoje, né? Que eu faço, que eu digo não sei se eu faço, que eu participo, tá certo? Acho que essa é a palavra. Então, você não me encontra. Se essa é a pergunta, você não me encontra. Resposta mais... Boa resposta. É a boa resposta, Bom, né? então vai encontrar aqui no podcast 50 sim, mais, vai ter a vai encontrar. oportunidade de ouvir as opiniões Tá mais. espetaculares que a gente teve Exatamente. chance de ouvir, né, Fernando? Muito Ao bom. vivo, né? Muito bom. É muito bom. E a gente quer te convidar para você fazer um apanhado de tudo que você acha do nosso podcast. Você paga o almoço, fala tudo que você pensa e a gente vai Eu ficar pago muito o feliz. almoço, Tá pode bom? ter Combinado? certeza. Combinado. Combinado, beleza. Combinado. Obrigado, Valeu, Celso. Celso. Muito Obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Valeu. Muito obrigado.